Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto aqui na Missão Evangélica União Cristã. Que bom que você pode estar aqui junto com a sua família, celebrar culto conosco neste nosso formato online. Esse culto foi pensado para que você possa fazer em parte junto com a sua família, por isso as orações, os textos bíblicos, os hinos que nós vamos cantar estão todos no app da Bíblia e todas as partes deste culto foram pensadas para que você possa fazer em conjunto, orando, lendo os textos, cantando e ouvindo a pregação da Palavra de Deus. Por isso, seja muito bem-vindo e aproveite também para curtir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube e participar aqui conosco. Agora, nós queremos ter um tempo de oração, então ore aí com a sua família, peça a Deus por meio do seu Santo Espírito que nos dirija neste culto para que Ele nos instrua por meio da sua palavra. Agora nós queremos ter o nosso momento de louvor. Como eu informei anteriormente, você pode acessar os hinos através do app da Bíblia. Então cante de coração com alegria para o nosso Deus. Boa noite, nós convidamos você, irmãos da comunidade, a louvar conosco. Nós estamos aqui na casa do Senhor, aqui na Melk, e convidamos você aí do teu sofá, da tua cama, no teu quarto, onde você estiver, cante com a gente, mesmo durante toda essa pandemia, passando por todas as dificuldades, não importa se você esteja nas montanhas, nos vales, nas alturas, no baixo, mas o que importa é que nós louvamos ao Senhor, que nós louvemos ao Senhor e rendemos a Ele toda a nossa gratidão, apesar de tudo.
Assim como a corça anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Rei meu. Assim como a corça anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Rei meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Você também pode fazer a sua oferta através da conta bancária por meio da transferência. A conta está aqui na tela, também está no app da Bíblia. Deus abençoe você que tem ofertado e também as ofertas para que sejam empregadas no reino de Deus com sabedoria. Eu acho muito interessante quando a gente passa por diversas situações na vida, especialmente situações difíceis, que a gente olhe para trás para ver como cristãos reagiram diante de determinadas situações. Não se trata daquele olhar para trás de Jesus, quando ele diz que o trabalhador que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino. Não é isso, não é o olhar para trás no sentido de ficar tentando remoer coisas do passado que não nos ajudam em nada, não é aquele saudosismo de um tempo que se foi, nada disso. Trata-se de analisar algumas questões históricas, coisas que já se passaram e ver, principalmente, como Deus agiu na história e o que Ele pode fazer
por nós hoje também. E isso é muito importante, porque como eu sempre gosto de dizer, Deus faz uma história conosco desde o momento em que Ele decide criar a humanidade até o ponto em que Ele criará novas todas as coisas. E Ele age na história por meio dos profetas, por meio dos patriarcas, em Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, ao longo da história da igreja e consumará a história, incluindo-nos no seu plano. Por isso, analisar o que já passou para entender como agirmos no dia de hoje. E eu estava, não sei, foi meio que curiosidade e ao mesmo tempo Deus me guiou por esse caminho. Eu gosto de acompanhar mensagens do pastor Tim Keller, autor, pastor em Nova York, muito conhecido, os livros dele, eu sempre recomendo muito a leitura, e fui dar uma olhada em algumas mensagens dele e me caiu uma mensagem e eu comecei a ouvir e me chamou a atenção já na oração dele, porque era uma oração tão dolorida, uma oração tão profunda, e eu pensei, o que é que está acontecendo? Porque ele não mencionou na oração o que estava acontecendo. Mas eu senti aquela oração, ela estava carregada de uma emoção, de um pesar, de uma dor e ao mesmo tempo de uma confiança e de uma fé em Deus, que a gente às vezes percebe quando alguém passa por uma situação muito difícil. Você já passou por uma perda? Você já passou por um momento tenebroso, complicado na sua vida? Você sabe como essas orações são. Eu percebi isso na oração dele. Então eu parei o que eu estava vendo lá, estava ouvindo, e fui ver o que estava acontecendo. Essa pregação ele fez no dia 16 de setembro de 2001, ou seja, 5 dias após o fatídico 11 de setembro, das Torres Gêmeas. E eu vou botar no mapa aqui para você ter uma noção. No mapa você está vendo onde fica a igreja do Tim Keller, a Redeemer. E você está vendo onde ficavam as Torres Gêmeas. Você percebe? E eu fico imaginando o que passou na cabeça dele, passou na cabeça das pessoas dessa igreja. Provavelmente perderam amigos, eu não sei, talvez perderam membros da igreja, talvez pensaram, e se tivesse caído em cima da nossa cabeça? Com certeza eles passaram por momentos de angústia, de medo e de muita dor. E eu achei particularmente interessante como Tim Keller consola a sua igreja, sem usar a palavra consolo e sem trazer um texto que falasse sobre consolo. Eu achei muito interessante. Por isso eu escolhi exatamente o mesmo texto, para trazer algumas abordagens, alguns insights que o Tim Keller colocou naquela mensagem que falaram comigo e que eu queria trazer para você, para que a gente refletisse nesse tempo em que também temos angústias, medos, aflições, mas que a gente, igualmente como eles, está em busca de respostas e soluções, em busca de um novo normal. Jesus chega a Betânia, o local onde moravam Lázaro, Marta e Maria, família muito querida por Jesus, com quem ele tinha uma amizade pessoal, a quem ele já tinha visitado outras vezes, estado junto outras vezes, e agora vem uma notícia terrível. Lázaro havia adoecido e morreu. Ele chega ali, encontra estas irmãs e uma comunidade despedaçada. Uma comunidade doída, uma comunidade que não sabe como continuar, uma família despedaçada, que sofreu uma perda. E como eu falei antes, se você já passou por isso, ou às vezes até sente um pouco disso, agora nesse tempo de falta de isolamento, de contato social, nessa fase de isolamento que vivemos, você sabe do que eu estou falando. A gente se sente deprimido, a gente se sente sozinho, nosso coração dói, nós estamos quebrados. Marta diz o seguinte: Jesus, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Às vezes a gente busca explicações, não é mesmo? Jesus, se você estivesse aqui, não teria coronavírus.
Jesus, se você estivesse aqui, não teria crise financeira, não teríamos problemas com política. Jesus, se você estivesse aqui, tudo estaria resolvido, tudo para sempre. E de fato, se Jesus estivesse aqui, nós poderíamos dizer tudo está resolvido, afinal de contas nós sabemos que a promessa de que quando Ele voltar, Ele fará novas todas as coisas. De fato seria o melhor, Jesus estando aqui, tudo se resolveria. Mas o fato é que Jesus está ali, naquele momento, com Marta e Maria. Só que parece que Jesus chega atrasado para o momento que para Marta e Maria era o mais fundamental, que era salvar o seu irmão. Mas às vezes não é assim que a gente pensa, bom, se eu tivesse feito isso ou aquilo, então nós teríamos resolvido a situação. Às vezes a gente pensa assim, se o lockdown tivesse sido feito antes, então teríamos salvado Manaus, Belém, São Paulo, Itália. Será? Nós não temos respostas. Se alguém tivesse percebido aqueles terroristas naquele avião, teriam salvado milhares de pessoas em Nova York do 11 de setembro. Ou talvez se alguém tivesse visto o laudo de Brumadinho, teria salvado centenas de vidas. Sempre é assim. Sempre que tem catástrofe, a gente se pergunta, se eu tivesse feito algo, será que eu não mudaria a história? E Jesus parece não se importar com esse tipo de pergunta. Sabe por quê? Porque de fato ela não resolve nada. Porque nós não temos o poder de mudar a história. Nós não podemos mudar o curso das coisas. E a forma com que Jesus se apresenta a Marta e Maria não é para oferecer o consolo barato. Não é para vir e dizer, as coisas vão ficar bem, Marta e Maria, vocês logo vão estar bem, vocês vão passar por isso, e daqui a pouco vocês estão fazendo festa de novo e vão lembrar com alegria do seu irmão falecido. Jesus não vem para trazer consolo dessa maneira. Jesus não vem para dizer que é só mais um que morreu também, pessoas morrem todos os dias, doença acomete cada um, eu estou aqui pronto para morrer, morrerei logo mesmo, é assim a vida. Jesus também não trata a vida com banalidade. Mas ele diz, seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. E muitas pessoas, assim como Marta, respondem, sim, no último dia ele vai ressuscitar. Sim, muitos cristãos em Nova York e aqui podem dizer, sim, um dia ressuscitaremos, estaremos no céu e tudo será resolvido. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando da ressurreição no final dos tempos. Jesus estava falando da ressurreição que Ele promove em nossas vidas e do significado que ela tem para nós agora. E é sobre esse sentido que Jesus emprega o termo ressurreição nesse texto. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a verdade. A verdade de que Jesus morre na cruz e ressuscita para nos incluir já agora na promessa de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá lágrima nem dor, onde não haverá problemas. Não está olhando para o céu do futuro, mas está olhando para a terra do agora, onde Ele quer enxugar agora as lágrimas daqueles que sofrem. Quando ele diz, eu o ressuscitarei, é porque ele sim ressuscitaria Lázaro da morte aqui e traria ele de novo à vida, mas com isso ele quer nos mostrar que sim, ele quer enxugar as lágrimas dos olhos daqueles que sofrem aqui.
e mostrar que Deus faz novas todas as coisas, também agora, começando já agora no meio de nós. Jesus tinha ficado então ali com eles, e ele vai até o túmulo, ele chora diante do túmulo de Lázaro. Sim, mesmo Jesus sabendo que ele pode ressuscitar Lázaro e trazer ele de novo à vida, Jesus chora. Jesus chora. Como a gente chora diante da morte de alguém, como a gente chora diante da situação que a gente vive no nosso país, como a gente chora ou chorou aquela igreja em Nova York diante da catástrofe que havia acontecido. Jesus chora, e o choro de Jesus traz algo a mais. Ele está profundamente indignado e tem grande angústia, diz o versículo 33, o versículo 38 diz que ele está indignado. Sim, Jesus fica com raiva da situação. E é às vezes assim, você vê às vezes em sepultamentos pessoas com raiva. Por que, Deus, você me tirou essa pessoa? Por que nessa catástrofe essas coisas acontecem? A gente fica com raiva. Como lidar com essa raiva? Como lidar com essa angústia no coração, com esse sentimento ruim? E Jesus nos mostra um caminho mais excelente. Porque muitos americanos, após setembro de 2001, canalizaram a sua raiva para um plano de vingança contra os árabes. Uma guerra que ceifou muito mais vidas inocentes no Oriente Médio do que em Nova York. E é isso que muitas vezes acontece nos dias de hoje. Nós reagimos com raiva e indignação, causando mais mal a outras pessoas, porque alguém tem culpa do que estamos vivendo e do que está acontecendo, do que ao lidar de forma correta com a situação que temos diante de nós. É interessante que, se diante da situação do coronavírus que vivemos e enfrentamos agora, nós reagirmos, canalizarmos a nossa raiva para diminuirmos outras pessoas, para excluirmos pessoas, para considerarmos pessoas que pensam diferente de nós como inimigos, como pessoas que não têm dignidade e não merecem o amor de Deus. Então, como é que vamos resolver a situação? Eu não posso, por mais que eu discorde, tratar alguém do outro espectro político como alguém que não tem dignidade e alguém que Deus não ama. Então, eu não posso simplesmente ignorar o outro ou jogar o outro fora, por mais que eu discorde dele, porque não é esta maneira de Jesus tratar a situação. Quando Jesus ali, com raiva, com o coração doído diante daquele túmulo, o que ele faz não é instigar a vingança, mas chamar Lázaro para fora. Ele consola esta família com a ressurreição. Ele consola essa família com o novo, com a novidade de vida. Por quê? Porque o nosso chamado não é para a vingança. O nosso chamado não é para encontrar os culpados. O nosso chamado não é para condenar pessoas. O nosso chamado é para enxugar as lágrimas, promover o novo, mostrar que há diferença, para que a gente vá às favelas, às vilas, aos cantões, encontrar as pessoas que sofrem, cuidar delas, das suas feridas, daqueles que estão doentes, daqueles que estão passando por problemas, levantá-los, olhar para as almas feridas daqueles que estão psicologicamente mal e consolá-los, e levantá-los, e abraçá-los, mesmo que apenas com palavras. Esse é o nosso chamado. O chamado para sermos uma igreja que faz diferença e anuncia a ressurreição de Jesus, a novidade de vida, o Deus que as ama, o Deus que as inclui, o Deus que quer promover o bem. Por isso,
diante da morte de Lázaro e diante da catástrofe que vivemos e que atinge o nosso mundo, tanto na saúde quanto na economia e até mesmo na política, nós não podemos nos lançar ao caminho do ódio e ao caminho do ataque contra o outro, mas devemos promover a paz, promover o acolhimento, promover aquilo que Jesus promoveria por meio da sua ressurreição, anunciando nova vida e anunciando um Deus que na história quer promover transformação, conversão e uma vida nova com Ele. Que Deus nos ajude a sermos estas pessoas que anunciam a paz e que promovem a novidade de vida nos nossos relacionamentos, famílias e na nossa cidade. Amém. Nas próximas semanas, eu e minha família não estaremos em Concórdia. Teremos alguns dias de férias para que, quando retornarmos, possamos, possivelmente, se assim Deus nos permitir também, planejarmos o retorno gradativo e seguro das nossas atividades de maneira presencial. Por isso, nas próximas 2 semanas, nós teremos nosso culto online, como sempre, mas não teremos outras atividades online durante a semana, o que não impede você de se reunir com seus pequenos grupos, conversar, orarem juntos, manterem comunhão. É muito importante que a gente não abandone as disciplinas cristãs, mesmo que a gente não possa estar oferecendo conteúdos novos nestes próximos dias. E quando retornarmos das férias, queremos voltar a conversar com toda a comunidade, planejarmos em conjunto maneiras seguras, se assim Deus nos permitir e as condições sanitárias também, para que a gente planeje então um culto presencial. Agora nós queremos ter o nosso momento de oração. Os motivos de oração encontram-se no app da Bíblia, você pode acessar lá e orar conosco. Lembre-se também de incluir os motivos da sua família e depois retorne aqui para a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a sua paz. E assim te abençoe o nosso Deus. Amém.